Olá pessoal, paz do Senhor. Nós vamos aguardar aí às 9h30 para iniciar a nossa reflexão aqui da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, então 9h30 nós vamos iniciar como o proposto o comentário da lição de número 3 do dia 19 de abril de 2020. A lição que está aqui, ela traz por título Eleição e Predestinação. É um tema muito interessante, também polêmico. Nós vamos tentar aí fazer um comentário que seja edificante para todos os que estão participando aqui conosco. O textuário desta lição está na carta de Paulo aos Éfesos, ou aos Efésios, no seu número 1, versículos 4 e 5, a qual vou ler aqui junto com vocês. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Há uma leitura bíblica diária que recomendo que você o faça. Se não fez dessa semana, tendo a sua revista, faça o da próxima, é muito bom. A leitura bíblica em classe são 8 versículos e eu quero ler também brevemente convosco Efésios do capítulo 1, no versículos 4 ao 12. Farei a leitura aqui para ganharmos tempo. Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 12, onde está escrito: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Muito bem. Então esta é a leitura bíblica em classe, só recordando aos irmãos que estamos estudando durante o trimestre, iniciado agora no mês de abril, a carta de Paulo aos Efésios, a igreja que se localizava na cidade de Éfeso. Este é o tema de nossa leitura, de nosso estudo durante todo esse trimestre. A revista, ela traz como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estes são os temas majoritários, divididos aí em 13 temas aí ao longo do trimestre, que serão discutidos a cada domingo. E nós já estamos aqui no terceiro deles. E o terceiro deles, como eu disse, para quem chegou aqui e se conectou antes, é um tema importantíssimo, pois versa acerca da salvação. Então é um tema evangelístico e importante para a nossa compreensão. O título, como eu disse também já, é um título que traz uma certa polêmica, e nós vamos tentar explicar o porquê antes até mesmo de nos introduzirmos ao
a leitura aqui da lição, né, e o comentário propriamente dito. Muito bem, meus irmãos. Se estamos falando acerca de salvação, nós precisamos conversar e precisamos compreender quem são os salvos. Quem serão salvos? A quem está reservado um local para estar eternamente com o Senhor? Essa pergunta é uma pergunta fundamental do Evangelho. Ela é uma pergunta fundamental de todo aquele que acredita, todo aquele que crê, que professa uma fé em Jesus. Quem são os salvos? Né? Quantos são? Quem os serão? E o que fazer para ser salvo? Haja vista que nós lemos nas Sagradas Escrituras que enquanto Jesus estava andando, né, em seu ministério terreno, ele foi abordado por um jovem, né, que o título em algumas Bíblias ele vai trazer, né, um mancebo ou jovem de qualidade, né, e ele foi abordado ali por esse jovem, Jesus, abordado por ele, e o jovem fez a seguinte pergunta: Mestre, o que eu faço para ser salvo? Que pergunta mais apropriada, que pergunta mais bem colocada, pois essa, sem dúvida alguma, é a pergunta de ouro para que a humanidade se faça. Quem será salvo? Como fazemos para alcançarmos a salvação? Eu acho muito interessante, né? Quando nós temos algumas personalidades que perdem a vida, personalidades, e por que não dizer algumas celebridades, atrizes, atores, cantores, comediantes, apresentadores, e quando eles perdem a vida, é comum algumas pessoas noticiarem, né, na mídia, dizendo assim: nós perdemos uma perda inestimável pela figura, pelo carisma, mas certamente há festa no céu lá com essa pessoa. Será? Qual é a certeza de que esta figura, esta personagem entrou no céu? E essa pergunta ela é importante para nós, porque todos nós queremos salvar as nossas vidas. Eu me lembro muito bem de um livro que ora fiz, que ora li, né? E ele falava acerca de um certo missionário, contava a sua trajetória, e ele diz que uma das decisões, né, uma coisa que moveu ele para se entregar para a missão, foi que ele leu um noticiário de um não crente, um repórter não crente, que escreveu um artigo num jornal de seu país, naquele tempo. E ele, escrevendo aquele artigo no jornal, ele disse assim: se eu acreditasse que existe uma vida após a morte, e se eu acreditasse que as atitudes, as coisas que eu faço nesta vida, que é passageira e limitada, que nessa vida que eu não posso preservar, porque um dia certamente eu vou morrer, e eu acreditasse que o que eu fizesse aqui fosse refletir em benefícios em uma vida futura que eu nunca mais pudesse perder, eu deixaria tudo que tenho, deixaria tudo que sou e me dedicaria exclusivamente para essa vida futura. Esse repórter escreveu isso. E esse irmão, lendo isto, né, ele falou assim: não é que esse repórter ímpio, zombando da nossa fé, tem razão, né? Então ele deixou uma certa fortuna que tinha de herança e dedicou-se à missão pela maior parte de seus dias, morrendo no campo missionário, né? E eu fico pensando realmente acerca disso, né? A nossa vida futura, isso é com certeza aquilo que deve tomar conta das nossas mentes. E é lógico que se nós, né, irmãos, estamos aqui estudando as Sagradas Escrituras, estamos estudando porque acreditamos que nelas encontramos o caminho para a vida eterna. Mas cabe-nos essa pergunta: como se dá esse processo de salvação? De que maneira esse processo ocorre?
Há muitas conjecturas acerca desse processo, muitos pensamentos, muitas reflexões acerca de como se dá a salvação. Algumas pessoas vão dizer, a salvação, ela vem daquilo que nós fazemos, das obras que nós exercemos, realizamos, ou a salvação, ela é um ato da parte de Deus somente? O homem participa da salvação ou o homem não participa da salvação? O tema proposto, pelo pastor Douglas Baptista, que é o comentarista dessa revista, não é discursar sobre estas outras filosofias, até porque nós já em lições recentes tivemos algumas discussões acerca disso, arminianismo, calvinismo, e outras linhas de raciocínio. Mas só para que frisemos aqui para os irmãos, o objetivo desse comentário é falar acerca de como as Assembleias de Deus, e como as igrejas pentecostais acreditam, reforçando a teologia ou a interpretação trazida por Armínio, por isso dito os arminianos. Qual que é essa teoria? A teoria é a que encontra-se contida nas Sagradas Escrituras e na própria carta de Paulo aos Éfesos. Nós estamos ainda no capítulo 1, nas nossas lições, mas no capítulo 2 nós vamos encontrar o apóstolo dizendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Então, observando este texto bíblico, nós conseguimos imaginar que nenhum homem poderia alcançar ou atingir a salvação por seus méritos ou esforços. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, por nossos méritos ou esforços. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. E nós estudamos isso até na lição do trimestre passado, e ainda encontra esse vídeo aqui, se você quiser estudar ali acerca do novo homem em Cristo. Essa lição está disponível aqui na minha página, também no Facebook. Você pode ver esse comentário. Então, nós somos salvos pelo que Cristo fez. Mas se disséssemos que a salvação ela tem um único propósito, ou seja, melhor, vamos dizer, a única ação vinda da parte de Deus, sem nenhuma interação humana, certamente nós nos questionaríamos, então por que Deus não salva a todos? Então, não faz muito sentido nós lermos João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não faz sentido nós lermos esse texto, e a continuidade desse próprio texto vindo dizer assim, mas aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. E não faz nenhum sentido nós lermos na Bíblia acerca de condenação se Deus quer salvar a todos e se a salvação só depende de Deus. Na verdade, o processo de salvação, e assim que a declaração de fé das Assembleias de Deus decreta, o processo da salvação, ele inicia-se com Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, o processo da salvação se inicia em Deus. Deus age vindo em nossa direção, pois nós não tínhamos como ir em direção a Ele. Então, Deus vem em nossa direção, doando-nos, dando-nos, enviando-nos seu Filho, Jesus Cristo. Então, Deus age enviando o seu Filho e enviando o seu convite para nós. Agora, compete a todos os homens o aceitar ou rejeitar este chamado, este convite. A todos aqueles que aceitaram, e aí João capítulo 1 reforça isso,
todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos quanto receberam este convite, eles foram salvos, encontraram a salvação. Não pelas nossas obras, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Mas aqueles que não receberam, né? Eu gosto muito das reflexões de John Wesley, né? Acerca da graça. Um dos livros que li dele sobre o tema, ele diz que as boas obras dos salvos, elas não são, as boas obras dos salvos, elas não são um meio de sermos salvos, mas uma prova de que a nossa fé realmente é salvífica. Pois quando eu me arrependo de meus pecados, né, aceito ao Senhor e entro em Cristo, estou em Cristo, eu não tenho mais prazer nas obras do pecado. E eu procuro agradar a esse Jesus que me salvou. Logo, eu procuro fazer e andar nas obras, como lemos aqui no versículo 10 de capítulo 2 da carta aos Efésios. Porque somos feituras suas, criados por Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus as preparou para que andássemos nelas. Ou seja, eu ando em boas obras, isto demonstra que a minha fé tem me feito permanecer no amado, né? Então, eu fico aqui, irmãos, olha, estou vendo aqui os comentários dos irmãos, as saudações, e desejo que todos aqui sejam muito bem-vindos, né, e a paz do Senhor a todos. E aí, se alguém tiver algum comentário, pode colocar, nós vamos aí, à medida do possível, acrescentando, falando aqui, tá? Por que eu fiz por que eu falei acerca disso na introdução? Porque acho que é importante nós entendermos esse conceito de salvação, pensando que o tema, né, eleição e predestinação, está contido na doutrina da salvação. É importante que nós então tenhamos essa ideia macro da salvação antes que nós viéssemos discursar aqui sobre esses dois temas aqui, a eleição e a predestinação. Por quê? Porque está na Bíblia, né? E está aqui no texto áureo, né? Nós lemos tanto no texto áureo como na leitura bíblica em classe, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou. Ou seja, Deus nos elegeu e Deus nos predestinou. Então nós somos eleitos e somos predestinados. Ora, isto causa uma confusão, né? Algumas pessoas vão dizer assim, peraí, né? Como dizem alguns calvinistas e outras linhas teológicas, que vão dizer assim, não, peraí, então está escrito aqui que Deus predestinou. Então, se Deus elegeu alguns, Deus escolheu alguns, e algumas pessoas até fazem a leitura de alguns textos bíblicos, como o texto que Jesus está conversando com os apóstolos, com os discípulos, dizendo assim, olha, eu vos escolhi a vós, né? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então, eu já vi algumas pessoas pregando nesse texto, dizendo assim, olha, tá vendo? Nós estamos na igreja porque Jesus nos escolheu, né? Nós poderíamos estar lá no mundo, mas Jesus nos escolheu para sermos salvos. Queridos, né? Isso não faz muito sentido se nós olharmos para o João 3,16, onde está escrito que Deus mandou o seu Filho para que todos fossem salvos, né? Então Deus, esse mesmo Deus que quer que toda a humanidade se salve, ele não escolheria incondicionalmente algumas pessoas para serem salvas, destinando outras para serem condenadas, né? Não me parece razoável que Deus tivesse esse tipo de atitude. Não me parece razoável que esta seja a eleição. Então, qual seria a eleição bíblica? Primeiro, então, vamos ao primeiro tópico, né? A eleição para uma vida santa e irrepreensível. Eleição. O que significa isto, né?
É exatamente daquilo que nós fazemos quando nós vamos às urnas lá para eleger os nossos representantes, né? Nós temos lá um quadro para que a gente coloque lá um número, né? Um número que represente o candidato que você possui, e você vai lá, digita aquele candidato que você escolheu, né? Você escolheu. Então, o que é eleição? Eleição realmente é escolha. E aí você vai falar: irmão Wilson, você está me confundindo, né? Você acabou de dizer que Deus não escolhe, agora você está falando que a eleição é a escolha. Calma, nós vamos chegar lá, né? Então, assim, o Senhor realmente ele tem os seus eleitos. Mas então, como funciona essa questão da eleição? Deixa eu ler com você de novo a verdade prática, porque aí vai ficar um pouquinho mais claro para você este conceito. Vou reler, verdade prática, da nossa lição aqui, ó. Segundo a sua presciência. Você se lembra que o nosso Deus, ele é onisciente? Você sabe o que significa essa palavra, onisciente? Onisciente significa ter todo o conhecimento. Todo o conhecimento. Não há nada que Deus não conheça, né? Salmo 139. Eu subir ao Senhor lá está, se eu descer ao abismo e tentar me ocultar, o Senhor lá está. Se eu me ocultar na escuridão, para o Senhor lá é como a luz do meio-dia, ou seja, não existe nada que o Senhor não conheça, né? E aí o salmista acrescenta: antes da palavra sair da minha boca, e olha aqui está a chave, né? Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que eu iria dizer. Presciência, né? Então a onisciência inclui a presciência de Deus. O ser onisciente de Deus inclui não só que ele sabe tudo o que aconteceu, como sabe tudo o que acontecerá. Deus não só sabe tudo o que aconteceu, não só sabe tudo o que está acontecendo, como sabe também tudo o que ainda está para acontecer. Então Deus conhece. É uma coisa interessantíssima, irmãos, nós pensarmos que, se você pensar, não sei quantos anos você tem de fé, se você frequenta uma igreja ou não, mas quando nós pensamos assim, na nossa vida, eu já tenho alguns anos servindo ao Senhor numa igreja evangélica, mas quando penso assim, olha, uma pessoa que veio para o nosso meio, né? E eu acompanhei alguns tempos, algum passo, fiz alguma amizade, e depois de um tempo a gente olha e aquela pessoa deixou de frequentar a igreja e passou a ter outras práticas que não condiz muito com as Sagradas Escrituras. E aí nós ficamos pensando assim, poxa vida, eu não podia imaginar que aquela pessoa, nossa, parecia que aquela pessoa ia ficar firme sempre aqui com a gente, aquela pessoa veio, chorou na beira do altar, recebeu oração, se batizou, começou a se animar, trabalhar, e de repente aquela pessoa parou, né? Como pode isso acontecer? A gente não pensa assim, né? E aí a gente fica pensando assim, mas meu Deus, será que Deus não sabia? Sabia, né? E assim, às vezes outras pessoas que começam, né? E a gente olha e fala, ixi, esse não fica não, vem cheio de vício, cheio de... Ah, não, a família toda desarrumada, essa pessoa não vai permanecer. E de repente, passam-se os anos, e a gente olha, e não é que essa pessoa está aqui ainda, né? Eu não sabia, mas Deus sim, pois Ele é presciente, a sua onisciência envolve a presciência. Hoje estamos aqui estudando a Bíblia porque amamos a Bíblia, né? Será que nós estaremos estudando a Bíblia nos próximos 5 anos? Será que nós estaremos firmes nos caminhos do Senhor nos próximos 3, 4, 5 anos, né? Eu não sei, nem de mim não consigo afirmar. Uma coisa faço, como Paulo nos recomenda, deixo as coisas que para trás ficam e olho para as que estão diante de mim. E eu prossigo para o alvo. Eu vou perseverando para que eu fique firme. Mas eu não tenho como afirmar o que será de mim no dia de amanhã. Mas o meu Deus sabe se eu vou permanecer até o fim ou não. Assim como Ele sabe de cada um dos que estão assistindo aqui a este vídeo. Isso se chama presciência. Então, Deus elegeu algumas pessoas? Sim, Deus elegeu. Como? De acordo com a sua presciência. Antes de nascermos, Jesus sabia se nós
aceitaríamos o seu convite, nos arrependeríamos de nossos pecados e estaríamos crendo nele, né? E se esta fé seria genuína, verdadeira e contínua, seria até o fim. Olha que coisa tremenda e gloriosa. Antes mesmo da gente pensar em seguir este caminho, o Senhor Jesus já sabia se nós o seguiríamos ou se não o seguiríamos, né? E antes de terminar a nossa jornada, porque ela ainda não terminou, nós estamos aqui, o Senhor sabe como será o fim dela. Olha que coisa, né? Por isso, nós precisamos estar atentos. Então, a eleição, ela é segundo a presciência de Deus. Eu gosto também de uma referência que eu tenho de dois pastores, eu não vou citar os nomes aqui, mas de dois pastores que costumam dizer que a eleição é com relação à igreja do Senhor. Ele elegeu a igreja desde a fundação do mundo. Ele elegeu um povo seu para andar nas suas boas obras desde a fundação do mundo. Então já estava eleito que esse povo estaria. Agora o ser participante dele depende de mim. Olha, perceba, eu não consigo santificar a mim mesmo, eu não consigo permanecer na fé por mim mesmo, eu preciso de Deus, porque eu não tenho condições, mas eu tenho que responder positivamente à oferta que é feita por Deus para mim. Então Deus inicia o processo da salvação, o homem tem o livre-arbítrio de aceitar ou recusar. Então nós não acreditamos na chamada graça irresistível, que essa é a que é apregoada pela outra doutrina não arminiana, né? A graça irresistível. Se o Senhor quer te salvar, não tem como. Ele vai te salvar e pronto. Não tem como você recusar. Nós não acreditamos assim. A graça, ela é resistível. A pessoa pode resistir à graça de Deus e negá-la. Ou a pessoa pode aceitá-la, abraçá-la, recebê-la. E aí se torna um dos eleitos. Não é que se torna, mas Deus, antes do mundo ser criado, já sabia que você estaria entre os eleitos. Que coisa maravilhosa isso, não é mesmo? E isso nos reforça a ideia de que a igreja não é um plano B, né? Então, o nosso Deus, ele não fez uma amarração, uma arrumação. Adão pecou e agora a gente tem que dar um jeitinho aqui, e aí a gente criou uma nação, Israel não cumpriu os seus propósitos, e agora a gente tem que fazer um outro esquema, e aí aqui a gente cria a igreja para tampar isso. Não, né? Não. A igreja estava prevista desde antes do mundo existir. Deus já tinha os seus planos, pois Deus não pode ser surpreendido. Ele conhece todas as coisas, como dissemos, e na sua presciência ele já tinha criado a igreja com seu plano de redenção, como diz aqui na lei da classe, para reunir de volta todas as coisas em Cristo. E aqui, irmãos, então, para que a gente leia aqui o primeiro tópico, olha só, né? São alguns aspectos aqui acerca dessa eleição divina. Primeiro deles, em quem nós somos escolhidos? Em Jesus. Então a eleição, ela é cristocêntrica. Só é eleito quem está em Cristo, né? Então ela é em Jesus. Em que tempo se deu essa eleição, né? Já dissemos antes da fundação do mundo. Depois, qual a sua finalidade? Qual a finalidade da sua eleição? Que fôssemos santos e irrepreensíveis no amado. Santos e irrepreensíveis. Este é o objetivo. Santo, separado do pecado. Irrepreensível, aquele que não merece uma repreensão. Aquele que tem sua conduta exemplar. E aí alguém vai dizer assim a hora, mas nós não conseguimos 100% isso. Irmãos, a santificação é um processo, nós somos lapidados, mas à medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós nos afastamos daquilo que desagrada a Ele. Nós vamos nos aperfeiçoando dia após dia. Somos eleitos quanto igreja. Muito bem, meus irmãos,
Então, fica definido aqui acerca da eleição, mas precisamos entender que eleição e predestinação são termos distintos, não são iguais, não são idênticos, né? Embora estão intrinsecamente ligados. Os predestinados são os eleitos, né? O destino eleitos já foi pré-determinado, então predestinado. Então, os termos são ligados, mas são distintos. O que vem a ser, então, esta predestinação? A palavra ela já se explica por si só. Predestinar significa definir ou decidir o destino previamente, antes. Isso é predestinação, né? Então, nós somos predestinados. A quê? Né? Aqui. O segundo tópico vai versar acerca disso. Nós somos predestinados para filhos por adoção. Nós somos predestinados para os privilégios de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esta é a nossa predestinação. Para isso nós fomos predestinados. A Bíblia demonstra ou mostra 6 vezes este termo descrito no Novo Testamento. Todas as vezes que nós encontramos, ou todas essas 6 vezes, elas são citadas em Atos dos Apóstolos, e depois as outras uma vez, e depois as demais 5 vezes nas cartas de Paulo, né? Uma delas em Éfeso, mas todas as vezes, ela não está falando acerca da condenação, mas sim acerca dos privilégios, né, dos salvos, dos privilégios daqueles que são os eleitos. Ou seja, Deus não predeterminou pessoas para a condenação. Não, Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da salvação. Nem todos querem, né, abrir mão de suas vontades, seus interesses, para viver a vontade de Deus. E Deus respeita isso no livre-arbítrio que Ele próprio concedeu ao ser humano. Mas todos aqueles que estão em Cristo e que neles são os eleitos, porque estão em Cristo, estão na igreja, fazem parte dessa comunidade, todos estes estão com o seu destino determinado. E qual que é essa predestinação aqui? Aqui nós fomos predestinados. O que abrange essa predestinação? Essa predestinação abrange todos os privilégios da adoção por filhos. Esse termo adoção também é um termo que não é usado por outros autores da Bíblia Sagrada, porque ele não era um termo comum para a comunidade judaica, para os judeus daquele tempo. Mas a adoção era muito comum aos romanos e também era bem conhecido dos gregos, né? Então Paulo acrescenta este termo, adoção. O que implica a adoção? Lá para os romanos já, quando alguém era adotado como filho, ele tinha todos os direitos à herança daquela família, bem como ele recebia o direito de ser chamado pelo nome daquela família, né? Isso é a adoção. Então Paulo traz para nós este mesmo conceito. Nós fomos predeterminados, ou seja, predestinados a receber um novo nome em Cristo, e a herança e os privilégios, as bênçãos espirituais, todas determinadas para Cristo como co-herdeiros com Ele. Que coisa maravilhosa é o conhecimento desta verdade. Em Jesus nós somos participantes das bênçãos celestiais. E é o que Paulo estava enfatizando para aquela igreja neste momento, mostrando, olha, meus irmãos, nós somos aqui eleitos desde a fundação do mundo e estamos predestinados a sermos filhos, e como filhos co-herdeiros, e como filhos com acesso a toda a sorte de bênçãos espirituais, como já foi dito em lição anterior. Muito bem, então estes são os privilégios que nós adquirimos quando nós estamos em Cristo Jesus. Deus nos predestinou para bênçãos em seu nome e uma nova imagem em Cristo Jesus. Já para irmos então caminhando para a nossa conclusão, né? Nós precisamos falar do
terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade, como é sublime esse propósito divino na predestinação. O objetivo do nosso Deus era restaurar, como a leitura bíblica em classe que lemos aqui enfatizou, né? Restaurar, voltar a congregar, reunir todas as coisas em Cristo, para que Ele seja de tudo o cabeça, né? Então, nós somos participantes deste processo de reconciliação do mundo em Jesus. Nós estamos participando desse processo. Então, este processo nos envolve, determinando para nós esse destino prévio traçado pelo nosso Senhor de estarmos em Cristo, né? Em Cristo, desfrutando das bênçãos de Deus. Eu vou até ler aqui uma fala que tem no subsídio teológico. Eu grifei aqui, que eu achei importantíssima de citá-la, né? Sobre essa questão da sublimidade do propósito e da predestinação. Veja, Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho, Romanos 8, 29. Em seguida, serem chamados, conforme Romanos 30, ou melhor, Romanos 30, justificados, Romanos 8, 30 também, glorificados, no mesmo versículo, santos e irrepreensíveis, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, e adotados como seus filhos, no capítulo 1, versículo 5 de Efésios, e redimidos, no versículo 7 do mesmo capítulo aos Efésios, para louvor de sua glória, aqueles que receberam o Espírito Santo, destinatários de uma herança a serem criados para realizar as boas obras. Nós, como igreja eleita, por estarmos em Cristo, temos o propósito sublime, somos predestinados a ter uma vida santa e desfrutar das bênçãos de Deus. Fomos chamados para ser conforme a imagem de seu Filho, para ser semelhantes a Ele, para ser justificados por Ele, para ser santos e irrepreensíveis nele, para ser adotados e chamados de filho por Ele e clamar pelo seu Espírito, Abba Pai, e para ter em nós a plenitude de seu Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é proporcionada para nós na salvação, mas isto é concedido, isto é dado para todos os homens. Todos podem chegar-se a Deus. Nem todos o fazem, lamentavelmente. Por isso nós acreditamos numa salvação, na salvação eletiva de maneira incondicional. Deus disse, esse é salvo, esse é condenado. Não acreditamos nisso, não. Nós acreditamos que Deus quer salvar todas as pessoas. Nós acreditamos que Deus deseja salvar a todos os homens. Isso nós acreditamos. Mas não acreditamos numa salvação universalista, né? Qual é a salvação universalista? Aquela que prega o seguinte, olha, que todas as pessoas serão salvas. Morreu o artista, o cantor, está lá no céu. Não acreditamos nisso. Não todos. Mas também não dizemos quem vai ou quem deixa de ir. Compete a nós. Pregamos o Evangelho e a pessoa, ela diante de Deus, ela terá que prestar conta do que faz com este Evangelho que é recebido, né? Ela terá que tomar a sua própria decisão. Não cabe a nós julgar a ninguém se está salvo ou condenado. Não cabe. Cabe àquela pessoa julgar a si mesmo, né? Ela sim julgar a si própria e ela permanecer em que também não acreditamos na fala uma vez salvo, salvo para sempre. Nós acreditamos que a salvação requer manutenção. Nós precisamos perseverar nela, permanecer crendo, porque uma vez que dermos as costas para
o nosso Deus, certamente nós deixamos de ser salvos, né, em Cristo. Por isso, a importância de estudar esse importante tema. O tempo é curto. Se fôssemos querer discursar aqui sobre tudo, nós levaríamos muito mais tempo, mas o nosso tempo aqui ele já está até extrapolado. Então, nós já vamos ler a conclusão para nós finalizarmos a reflexão desta manhã. O que gostaria de deixar com os amados irmãos aí que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, é que você permaneça em Cristo Jesus, né? Permaneça em Cristo Jesus, firme no Senhor Jesus, perseverando na sua salvação, porque Deus o elegeu prevendo o teu final. Se era um final em que você permanecia, ou se é um final onde você lamentavelmente deixou aí o caminho e se dispersou. Meus queridos irmãos, então, Deus os abençoe. Desculpa mais uma vez pela extensão dessa live. Nós vamos orar como sempre e vamos encerrar desejando a todos um excelente domingo na paz do Senhor Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e privilégio de estar aqui com os teus amados, meu Senhor, para compartilhar acerca da tua palavra. Eu peço que aquilo que na minha incapacidade e insuficiência eu não pude acrescentar aos irmãos, que o teu Espírito, Senhor, possa complementar, pois o assunto é deveras importante. Que os teus servos, Senhor, estejam firmes acerca de seu caminhar na salvação, para que nós aguardemos a promessa dada em João capítulo 14 por Jesus, que o Senhor iria construir moradas para nós, e nós queremos alcançar o privilégio de estar com o Senhor por toda a eternidade. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos que acompanharam, as famílias representadas, nossa igreja, não só aqui na cidade de Bauru, como por toda a nação brasileira e fora dela. Abençoa nosso pastor, presidente maior, pastor José Wellington Bezerra da Costa, também pastor Wellington Júnior, Senhor, presidente de nossa convenção geral. Senhor Deus, abençoa nossos governantes, dando sabedoria no conduzir a nação durante essa crise, e que o nosso Brasil possa sair de seguida ao final deste evento tão difícil que estamos vivenciando. Que o Senhor nos abençoe e guarde no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo domingo.